A paz do Senhor, amém? A todos que estão me assistindo nesse momento. Bom, como você pode perceber, eu estou aqui agora para falar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, que também será dividida em 3 partes. Porque assuntos assim maiores serão em 3 partes. Assuntos assim de não tanta relevância, que são menores, vão ser somente 2. Encerramos o mundo espiritual, agora vamos começar esse outro programa do nosso canal. Bom, primeiramente eu quero que nós venhamos começar abrindo no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Agora, vamos para o capítulo 1 de Neemias, no versículo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Bom, como nós podemos ver, Neemias estava profundamente triste. Mas por que ele estava triste? Triste porque o lugar onde seus pais foram colocados, depois de morrerem, estava com as suas portas, estavam com seus muros fendidos e destruídos, queimados a fogo. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e por 152 anos ninguém quis tomar uma atitude de reconstruir, acharam que era simplesmente o fim de Jerusalém a partir dali. Os israelitas, eles não conseguiram construir logo os muros quando voltaram de Babilônia. E aí, como você acha que o povo se sentiu morando numa cidade sem muros? Obviamente, sem segurança. Os inimigos podiam facilmente atacá-los. Mas o Neemias, este homem, ele tomou a atitude de iniciar a reconstrução. Neemias, ele era um israelita que veio da cidade de Suzã, onde morava Mordecai e Esther. Neemias, ele trabalhava no palácio do rei. Ele era copeiro. Justamente por isso a gente pode ver nesse versículo que Neemias era copeiro do rei. E, como todo copeiro do rei deve fazer, tomar o vinho antes e depois o rei toma. Por quê? Porque os copeiros servem para isso. Simplesmente para saber se o vinho está envenenado. Se o vinho está envenenado, o copeiro iria morrer, mas o rei não. Isso era para a segurança do rei. E Neemias, ele era copeiro com prazer de servir ao rei. Mesmo ele sabendo que poderia morrer depois de tomar o vinho e dar ao rei, ele fazia isso. Porque, além de ele ter temor a Deus, ele respeitava quem ele era ordenado, ao serviço que lhe era ordenado, ao serviço que ele fazia. Então podemos ver que Neemias é uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa e que tomou essa iniciativa de reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia não diz que Neemias trabalhou para o marido de Esther, o rei Assuero. Ele trabalhou para o rei seguinte, o Artaxerxes, como a gente viu nesse versículo. Não trabalhou para o rei anterior, mas sim para esse rei que está escrito no versículo 1 do capítulo 2. O rei Artaxerxes foi um bom rei que deu a Esdras todo aquele dinheiro para levar de volta a Jerusalém para arrumar o templo de Jeová. Ou seja, o rei Artaxerxes permitiu que fossem reconstruídos os muros, deu o dinheiro necessário, ele contribuiu. E claro, todos os que contribuem para a obra do Senhor sem atrapalhar, com certeza serão honrados. Mas não vão ser honrados pela obra, vão ser honrados por Deus, que lhe dará dupla honra.
E foi 13 anos depois de Artaxerxes ter dado a Esdras dinheiro para arrumar o templo. Neemias então era chefe dos copeiros do rei Artaxerxes, ou seja, ele não era só copeiro, ele também era chefe dos copeiros do rei. Tinha de servir vinho ao rei e ver que ninguém envenenava o rei. Era um trabalho muito importante para a proteção do rei, como eu disse anteriormente. Mas bem, um dia o irmão de Neemias, Hanani, e outros homens da terra de Israel foram visitar Neemias. Contaram-lhe tudo que os israelitas estavam tendo dificuldades e que os muros de Jerusalém ainda não estavam construídos, ainda estavam em ruínas. E por isso Neemias ficou muito triste e orou a Deus sobre isso. Um dia, o rei notou que Neemias estava muito triste. E ele disse que as condições que estava em Jerusalém eram péssimas, os muros estavam em ruínas. Então o rei perguntou: o que você quer? E aí que a gente vai para o versículo 4 do capítulo 2. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se o rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a ajudar. E observe, então, o que aconteceu aqui? Neemias precisava de cartas, ele precisava enviar cartas para as pessoas que estavam para os governadores que estavam da além do rio. Ou seja, ele tinha que avisar antes de chegar lá. Ele não podia entrar lá de qualquer forma. Para você ver que até as monarquias são bem organizadas. Até a questão dos reis, dos copeiros, tudo é organizado. E muitas das vezes, a casa do Senhor, as igrejas por aí não tem aquela organização que se deve ter. Mas nesse tempo aqui as coisas eram muito organizadas. E, inclusive, eu postei um vídeo sobre a multiplicação do pecado e eu convido você também a assistir, que fala sobre o aumento de várias coisas. A desobediência, a rebeldia e muitas outras coisas que aumentaram de ruim no nosso mundo. Então vamos continuar. Quando os inimigos viram os muros subir, disseram: vamos matá-los e parar a construção. Mas Neemias soube disso e deu aos trabalhadores espadas e lanças. E disse: não tenham medo dos inimigos, lutem por seus irmãos, seus filhos, suas esposas e suas casas. E o povo foi valente, mantiveram as armas prontas de dia e de noite e continuaram construindo. Assim, em apenas 52 dias terminaram os muros. Aí sim o povo se sentiu seguro na cidade. Bom, essa foi a primeira parte sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas como você pode perceber, eu ainda não falei algumas coisas aqui, mas eu estarei falando na segunda parte. O que eu não falar na segunda parte, eu estarei falando na terceira. Com todos os textos bíblicos, com todas as referências. Eu não vou simplesmente falar e dar a informação a vocês sem a leitura da palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.